Olá, meus amados irmãos em Cristo e amigos, bom dia para todos vocês. Uma ótima terça-feira recheada de saúde, paz e prosperidade para você e para a sua família. Recebam todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 ao 16. É um texto bastante conhecido de todos nós. Aqui Jesus pregou o maior sermão que ele já havia pregado, o Sermão do Monte, que corresponde a 3 capítulos, a saber, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esse sermão, ele é conhecido pela maioria dos biblistas, dos grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, como a Constituição do Céu. Dentro desses 3 capítulos de Mateus estão todos os estatutos do reino de Deus. Se nós conseguimos guardar 80% daquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nós seremos salvos. E nesses versículos que eu citei para vocês, está o estatuto de responsabilidade do cristão. Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar sem sabor, como se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se põe uma lâmpada debaixo do aquire, do almofada, mas no velador, para que todos da casa recebam a luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aqui Jesus, falando acerca da responsabilidade do cristão, do caráter ilibado que o cristão deve ter, ele vai usar 2 símbolos, 2 figuras metafóricas. Ele usa a figura do sal. O sal é um tempero imprescindível para a comida. Toda dona de casa que me escuta aqui sabe que uma comida sem sal não presta. E uma comida salgada demais também não serve. Então, entre as N utilidades que o sal tem, eu quero destacar algumas delas para vocês. Primeiro, o sal fala do equilíbrio, porque eu falei para vocês, uma comida sem sal não presta, e com muito sal também estraga a comida. O sal fala do equilíbrio. O crente sal deve ter uma vida equilibrada diante da sociedade, uma vida de testemunho. A maior pregação nossa para as pessoas que estão longe de Deus é o nosso testemunho. A nossa vida tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Você pode até não ser um exímio exegeta bíblico, um exímio expositor das escrituras, hermeneuta. Você pode até não falar bonito, ter uma oratória apurada, uma dicção boa, mas se você vive o que você prega, a sua vida respalda o sermão que você prega. Recordo-me de uma célebre frase do evangelista do século XX, em memória, Billy Graham. Billy Graham dizia que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. A nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, é uma carta lida, é um livro aberto, e nós precisamos testemunhar de Jesus, ter uma vida equilibrada, ter um bom convívio com a sociedade, com os vizinhos, um bom convívio com os seus amigos no trabalho, com os seus líderes espirituais, com os seus líderes ali no seu trabalho. Então, uma vida equilibrada, um cristão equilibrado. A segunda característica do sal é que o sal produz sabor. A vida do cristão, que é sal, deve produzir sabor para este mundo insalubre e sem Deus, essa sociedade corrompida, que querem aprovar ideologias que vão contra os princípios morais e éticos da igreja e da família nuclear tradicional, instituída pelo próprio Deus, porque a família foi a primeira instituição instituída por Deus. A família é a célula-mãe de todas as outras instituições. Todas as outras instituições existentes do mundo brotam e emanam da família. Então querem aprovar ideologias terríveis, aborto, linguagem neutra e tantas outras ideologias que ferem
a moralidade da família. Infelizmente, o costume judaico-cristão tem sido removido do nosso meio, das escolas. Mas o cristão sal, ele produz sabor neste mundo. O evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. O evangelho não é inclusivo. O evangelho é exclusivo. O evangelho recebe todas as pessoas, independente da vida promíscua e imoral que você viva. O evangelho, ele abraça todas as pessoas. O evangelho é democrático. Jesus morreu por todos para salvar a todos. Mas esse evangelho transforma o homem, regenera o homem, faz do homem uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há uma transformação, há uma mudança, uma regeneração na vida daquele que aceita Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Terceira característica do sal é que o sal produz sede. A vida do cristão que é sal da terra tem que produzir sede nessa sociedade. A sociedade tem que olhar para a minha vida e para a sua vida e sentir desejo de servir o Deus que você serve. Lembra do profeta Eliseu? Quando ele passava todos os dias, a mulher observava e ela comenta com o marido dela: eu vejo que esse homem que passa todos os dias em frente à nossa casa é um santo homem de Deus. Lembra em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão procurando um lugar para orar? Aquele espírito imundo que estava naquela jovem pitonisa reconhece que eles eram homens de Deus. Esses homens são homens de Deus, mesmo que aquele elogio de Satanás tinha a intenção de fazer eles se orgulharem, mas o diabo reconheceu que eles eram homens de Deus. Crente sal produz sede nas pessoas, mesmo sem abrir a boca para pregar. A vida dele já é uma pregação, um sermão ambulante. Outra característica do sal, que o sal é humilde. Interessante, você vai comer uma comida que está ali com sal de forma bem equilibrada, você sente o sabor, aquela comida gostosa, mas você não vê o sal. O sal é humilde, o sal ele não quer aparecer. O sal não se preocupa com aceitação pública. O sal não se preocupa com tapinha nas costas, com abraço, com elogios, com bajulações. O sal não aparece. O crente sal, ele não se preocupa em aparecer, em ter um nome no outdoor, a foto no outdoor. O sal, ele glorifica a Cristo. O sal é como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. O sal, ele é humilde. É uma das grandes características do sal. E devemos ser o sal da terra. Jesus se utiliza aqui de um exemplo natural que fazia parte do cotidiano dos judeus da época, porque naquele tempo não havia meios de refrigeração. O que é que eles faziam para conservar a carne? Eles extraíam sal do Mar Morto, que é 36% de sal. Você vê nos vídeos, para quem viaja para Israel, as pessoas boiando em cima das águas, dado a salinidade das águas. Então o sal era extraído e também das rochas, do Mar Morto e das rochas, e acontecia que esse sal ele acabava se misturando com algumas químicas da própria rocha, certo? E da terra, e ele perdia o sabor. E o que é que fazia com o sal que perdia o sabor? Esse sal era lançado nas ruas, servia de argamassa para tapar os buracos, e às vezes colocava também ali no templo, no pátio do templo, para que as pessoas tivessem acesso, e o porcelanato era muito escorregadio, para que as pessoas não escorregassem entrando ali no templo de Deus, tapava alguns buracos, fazia alguns reparos ali no templo do Senhor. É para isso que serve o cristão que perde o sabor, que perde a sua identidade, que torna inefetivo. Ele só serve para ser pisado pelos homens, ele só serve de escândalo. E o nome de Jesus, o evangelho é escandalizado por muitos cristãos que se denominam cristãos, infelizmente, causa escândalos por aí. Acabam maculando o evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é uma das N características do sal. O sal sempre é desprezado. Você chega numa bodega, numa mercearia, cadê o sal? Está lá atrás, lá na última prateleira, lá embaixo. Mas o sal é fundamental para a alimentação. O sal também cicatriza as feridas. Até hoje o sal é usado por muitas pessoas para cicatrizar feridas. O cristão foi chamado por Deus para cicatrizar feridas. E qual o remédio
para curar a ferida do pecado? A palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essas são as características do sal. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre a luz, outro elemento importantíssimo para que haja vida na terra. Receba essa palavra e peço que, por gentileza, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba de primeira mão todas as notificações de vídeos que a gente postar. Dê o like, comentário e compartilhe com seus amigos e com seus irmãos em Cristo. Deus abençoe, queridas.